Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta terça-feira, aqui do Alto do Cristo Luz, nos estúdios da TVC Panorama, TV Cultura para todo o nosso litoral catarinense. E junto com a gente também, é claro, Bora Brasil Mobilidade Urbana. Para você parar de enfrentar ônibus, transporte público lotado, você tem agora Bora Brasil na palma da sua mão. É um aplicativo onde você vai ter motoristas profissionais, credenciados e, claro, o mais importante, vai levar você aonde você precisa ir. Simplifique a sua mobilidade. Bora Brasil Mobilidade Urbana. WhatsApp 4199955762. Eu disse 4199955762. Bora Brasil Mobilidade Urbana com a gente aqui no programa A Hora do Povo. Doutora Fernanda, chegou mais perguntas nesse meio tempo aqui. Vamos ver aqui. Bom dia, doutora. Hoje o assunto é direito trabalhista. Sofri um assédio, doutora, isso acontece muito, hein? Sofri um assédio diversas vezes pelo meu líder. Ele estava me tocando e insistindo para sair comigo. Eu sempre neguei, mas não aguentei e denunciei ele ao RH. No dia seguinte, fui demitida. Cheguei a gravar as conversas dele, mas a empresa disse que ele estava há muito tempo, muitos anos na empresa e que não funcionava bem assim. Estou arrasada. Que situação, doutora? Talvez das perguntas a mais complexo que me deixou assim. Como é que se resolve isso, doutora? Está errado primeiro, né? A empresa ficar com o chefe, sofreu assédio a mulher, né? Isso acontece muito no meio do trabalho, né, doutora? Infelizmente acontece de uma forma muito mais comum do que a gente gostaria, principalmente em relação a funcionárias mulheres que têm sofrem às vezes assédio sexual, não somente, obviamente que não é somente mulheres, mas a gente sabe que em maior número, funcionários que acabam sofrendo assédio ou moral ou sexual, denunciam isso à empresa e a empresa nada faz. Importante ressaltar, isso daí não é uma responsabilidade apenas daquele funcionário. Existe a possibilidade de se responsabilizar até criminalmente aquela pessoa, porém a empresa ela é sim responsável por tudo que acontece dentro do ambiente de trabalho. Se houve o relato, se houve uma denúncia de uma conduta imprópria de um funcionário, isso tem que ser averiguado e se realmente aconteceu, tem que haver a punição daqueles que efetuaram qualquer tipo de conduta imprópria. Então, tem que ser averiguado, não pode se deixar passar dessa forma, tá? E é possível fazer denúncia no Ministério do Trabalho, fazer boletim de ocorrência na delegacia e comunicar de forma formal aos superiores da empresa para que tenha registro de que isso foi denunciado, porque muitas vezes fica aquela coisa da palavra somente da pessoa, mas se puder juntar provas, fazer gravações, ter testemunhas que presenciaram o fato, isso é muito importante, mas é responsabilidade sim da empresa tomar alguma atitude para prevenir e para punir quando acontecer. Nesse caso, doutora, a mulher, a moça, né, foi demitida, mas pode ser revertido isso num processo, né, doutora? Porque é prejuízo para ela, né? Claro. Sendo que quem tinha que ser demitido era o abusador, né? Exatamente. Ali, nesse caso, tem como se ingressar com uma ação contra essa empresa. Tem que verificar também em qual modalidade ela foi demitida, sem justa causa, por justa causa, toda essa situação. Mas é possível buscar, inclusive, uma indenização contra essa empresa para ressarcir aí toda a questão, não somente do dano material, porque ela perdeu o emprego, mas sim o abalo psicológico que a pessoa que sofre um abuso acaba passando. Perfeito, doutora. Agora 10h57, uma última pergunta aqui no quadro para a doutora Fernanda. Hoje o assunto sobre direito trabalhista. Você está passando talvez por alguma situação parecida com essa que a gente acabou explanando aqui? Está passando? Manda para a gente a pergunta. Depois do programa também, não tem problema, eu passo para a doutora as dúvidas e a gente vai tentando amenizar aí as situações em termos de resposta, né? Bom dia, doutora. Eu trabalhei numa casa de família há um pouco mais de um ano, nunca me pagaram INSS nem nada. Só recebi o salário do mês, sempre fiz tudo por eles, trabalhava até no final de semana e ficava mais tarde com os filhos deles quando estavam viajando ou precisavam sair. E agora simplesmente me demitiram, sem dar mais nada de explicação e nem em dinheiro. Nunca tive carteira assinada. Quer dizer, uma série de problemas, né, doutor, de irregularidades, né? A questão do trabalhador doméstico, ela às vezes se torna delicada porque acaba se tornando às vezes uma relação até pessoal. Você está convivendo dentro da casa da pessoa e acaba criando às vezes uma situação de confiança e o trabalhador acha que está seguro por causa disso. Mas são coisas que têm que ser respeitadas e que não se pode abrir mão.
O trabalhador doméstico tem direito a ter a carteira assinada, tem direito a depósitos de FGTS, lembrando que no caso do trabalhador doméstico já é feita o depósito mensalmente da multa de 40%, então ali fica em torno de 11% do depósito todo mês que o patrão tem que fazer. Tem direito a assinar carteira e, muito importante, o trabalhador doméstico ele tem que assinar ponto, seja um caderno que ele vai anotar o horário que ele entrou, o horário que ele saiu, porque sempre que houver, pelo que essa trabalhadora falou, ela fazia hora extra provavelmente, trabalhava durante a semana, trabalhava finais de semana, trabalhava à noite, tudo isso tem que ser compensado em forma de horas extras, que vai refletir no descanso, no 13º, vai refletir nas férias e vai refletir nas verbas rescisórias, quando sair. Mesmo que essa trabalhadora não tenha a carteira assinada nesse momento, ela pode buscar esse reconhecimento e pode buscar o pagamento de todas essas verbas que são de direito dela. Doutora, costumam, assim, por serem, né, pessoas geralmente que trabalham, como a senhora falou, trabalhadores às vezes humildes, que vão trabalhar e cria esse vínculo familiar, né, com o patrão, aí muitos anos, de repente, às vezes realmente não pagam, né, direito, né, e exigem muito. Tem que ficar também muito atento, né, nessa questão, né, doutora, porque a amizade é uma coisa e trabalho é outra, né? Sim, infelizmente, nessa questão no âmbito de trabalho doméstico, isso é muito comum, porque se cria às vezes até um vínculo afetivo, às vezes cuida dos filhos, acaba se tornando ali uma pessoa quase da família e muitos patrões, às vezes, acabam abusando um pouco dessa confiança que o funcionário tem com eles e acabam não pagando todos os direitos. Claro, existem aqueles casos em que o patrão também não tem conhecimento de todas as suas obrigações, mas é sempre muito importante buscar, então, alguém que seja da área para informar quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos, para que depois essa conta não acabe ficando muito cara. Perfeito, doutora. Doutora Fernanda Katz, vou agradecendo. Gostaria muito de conversar um pouquinho mais, porque é um assunto bacana demais para o nosso telespectador que nos assiste, tirar as dúvidas sobre direito trabalhista, mas aguardo a senhora numa próxima ocasião aqui, sempre será muito bem-vinda no programa Hora do Povo. Obrigada, Dilson. Obrigada pelo espaço. Vamos para um breve intervalo comercial rapidinho, depois voltamos com as ocorrências que movimentaram o setor policial aqui na nossa região do litoral e também você vai ver porque não chega a tragédia, as pessoas ajudando, bombeiros, as equipes se empenhando ao máximo para ir até lugares, né, que não chegaram ainda. E o que está acontecendo? As equipes estão indo e estão sendo assaltadas ali no Rio Grande do Sul. Que vergonha, hein, gente? Já voltamos, é rapidinho, um instante só.